Confirmar. Ok. Essa questão aqui é de derivada parciais, tá? Ela não tem definição, a única definição que nós vamos usar para ela é a própria de derivadas parciais, ok? Não tem muito segredo. Ela diz o seguinte: a lei dos gases para uma massa m de um gás ideal, a temperatura absoluta T, pressão P e volume V é PV igual a mRT. É a lei dos gases ideais. Aqui o importante é a gente notar o seguinte, que tanto o M quanto o R eles são constantes, tá? Então o M é a massa e R é a constante do gás. E ele está pedindo para a gente, baseado nessa equação, demonstrar essa igualdade. Que se eu pegar a derivada parcial da pressão em relação ao volume e multiplicar pela derivada parcial do volume em relação à temperatura e da temperatura em relação à pressão, isso aqui é igual a menos 1. Então aqui, o segredo é a gente entender o que a gente tem disponível para conseguir demonstrar essa equação. E o que nós temos disponível é simplesmente a equação dos gases. E essa equação envolve exatamente as três variáveis que nós temos aqui, que é a pressão, o volume e a temperatura. Então, o que nós vamos fazer? Baseado nessa equação, nós vamos determinar cada uma dessas derivadas parciais. Primeiro, a derivada parcial em relação ao volume. Então, usando essa equação, nós vamos derivar ela em relação a V, mantendo a temperatura constante. Ok? Então, vamos pegar essa equação e vamos derivar ela em relação ao volume. Observe que aqui o que eu estou procurando é a derivada da pressão em relação ao volume, que é essa primeira parte aqui, tá? Então é por isso que nesse primeiro cálculo eu vou considerar a temperatura como constante. Porque a única coisa que vai estar variando para mim aqui é a pressão em relação ao volume. Então basta a gente derivar ambos os lados dessa equação em relação ao volume. Então derivamos os lados. Aqui observe que eu vou ter um produto. Então, aplica a derivada do produto, fica a derivada do primeiro, derivada da pressão em relação ao volume, vezes o segundo, mais o primeiro, que é P, derivada de V em relação a V. Derivada de V em relação a V vai ser 1, multiplicando o P, fica o próprio P. O T, como ele está sendo tratado como uma constante, então o T é constante, R é constante e M é constante. E a derivada de uma constante é zero, por isso que nós chegamos a zero desse lado. E aí apareceu aqui justamente o que eu queria, que era a derivada do volume em relação a V, que é essa primeira parte aqui que eu quero. Ok? Então basta agora eu isolar ela nessa equação. O P está positivo, vai para o outro lado negativo, o V está multiplicando, ele vai dividindo, e assim a gente tem então o primeiro resultado. O que significa? Significa que no meu processo de demonstração agora, eu vou pegar esse resultado que eu encontrei para a derivada de P em relação a V, que é menos P sobre V, e vou substituir aqui. Tá? Então, esse primeiro resultado eu já tenho. Agora, eu vou calcular o segundo resultado, que é a derivada de V em relação à temperatura. Então, novamente, eu vou pegar a equação dos gases ideais e vou derivar ambos os lados dela em relação à temperatura. Então, observe que agora eu estou relacionando volume com temperatura. Então, nesse caso, eu vou considerar o P como constante. E aí, trabalhar essa derivada. Ok? Então, mantendo o P constante, vamos derivar agora tudo em relação à temperatura. Então, derivamos os lados em relação à temperatura. Aqui, novamente, eu vou aplicar uma regra do produto. Então, fica a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E aqui, observa que o M e o R são constantes. E o T eu vou derivar em relação a T, que vai ser igual a 1. E multiplicando 1 pelo MR, nós vamos ter aqui MR, certo? Lembrando que o P a gente considera constante. Então, essa derivada aqui de P em relação a T é zero. Então, tudo isso aqui vai zerar, vai sobrar apenas o P, derivada de V em relação a T, igual a MR. E aí, lembre que nesse passo, justamente, nós queremos essa derivada parcial de V em relação a T. Então, agora basta eu pegar esse P, que está multiplicando, e ele vem para cá dividindo. Então, a derivada de V em relação a T é igual a MRP. Então, o que nós acabamos de encontrar foi a segunda parte. Então, está aqui a minha equação. Nós já tínhamos determinado a primeira parte, agora nós acabamos de determinar a segunda parte. Derivada de V em relação a T. Tá? Então, o que eu vou fazer? Então, na hora de substituir também, eu vou pegar esse resultado que eu acabei de encontrar e vou substituir. E para finalizar, eu vou agora atrás da derivada de T em relação à pressão. Então, vou derivar agora mantendo o V constante, porque eu estou agora relacionando temperatura e pressão. Então, observa que o V não está nessa minha relação, então eu vou tratar ele como uma constante. E vou derivar tudo em relação a P. Novamente, aplica aqui a regra do produto, fica a derivada do primeiro
derivada de P em relação a P é 1 vezes o segundo, então 1 vezes V vai ficar o próprio V, mais o primeiro, que é P, vezes a derivada do segundo, então derivada de P em relação de V em relação a P. E novamente eu calculo a derivada desse lado. Observa que o M e o R são constantes, então eu vou ter a derivada de T em relação a P. Lembre que a gente está tratando aqui, nesse caso, o V como constante. Então, já que o V é uma constante, quanto que é essa derivada? É zero. Então, eu vou ter V igual a MR, derivada de T em relação a P. E lembre que agora o nosso último passo era qual? Era justamente determinar a derivada da temperatura em relação à pressão, que está aqui. Então, basta agora a gente isolar ela. E eu tenho, então, derivada de T em relação a P igual a V dividido por MR. Então, agora a gente conseguiu o terceiro resultado, que é esse aqui. Então, agora eu vou pegar esse resultado e vou substituir aqui. Ok? Então, vamos lá. Pegar os três resultados. Derivada de P em relação a V, que nós encontramos, foi esse. Derivada de V em relação a T, que nós encontramos, foi esse. E, por fim, agora nós encontramos a derivada de T em relação a P, V sobre MR, que está aqui. E aí, eu vou realizar agora esses três produtos e eu preciso que esse resultado seja igual a menos 1. Se eu conseguir esse resultado de menos 1, acabou. Consegui demonstrar que, de fato, o produto dessas derivadas parciais é igual a menos 1. Então, aqui, olha, vamos simplesmente agora simplificar. Como tudo isso aqui é um produto, então, observe que eu tenho um produto de frações. Como é que a gente calcula o produto de frações? Multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Então, tudo isso aqui é um produto. É P vezes MR vezes V, V vezes P vezes MR. Tá? Então, já que é tudo produto, eu posso simplificar esse P com esse P, esse V com esse V e o MR com MR. Observe que, como todo mundo simplificou, o resultado disso aqui é 1. E como eu tenho um menos aqui na frente, o resultado, então, é menos 1. O produto das derivadas parciais é igual a menos 1, como nós queremos. Certo? Entendido? Se ficou alguma dúvida, coloque para mim agora aí nos comentários.